A Casa FEEGO apresenta Seminário No Mundo Maior, uma obra do Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução com o GEAF. Mais uma boa noite a todos vocês. Eu estou de volta, graças a Deus, né? Passei um tempo fora e eu estava bastante saudosa, mas a gente se divide muito na vida, né? A gente está junto de uns, longe de outros, mas faz parte do nosso processo evolutivo, né? A gente tem que entender isso e aceitar e tentar não nos alienarmos da realidade, como nós vamos ver hoje no nosso primeiro capítulo. Esse livro, O Mundo Maior, ele trata justamente, né, da parte psíquica nossa. Então, como todos os livros, eu acredito, de André Luiz, ele nos traz assim, momentos e considerações muito interessantes para a gente ficar muito atentos, tentando sempre, ao longo da nossa vida, entender da melhor maneira possível as coisas que se passam, né, com a gente, à nossa volta, que a gente tenha uma reação pelo lado do aprendizado, né, pelo lado da resignação, quando a gente não pode alterar determinadas coisas. E nesse capítulo que nós vamos iniciar hoje, que é o capítulo 16, os alienados mentais, né? É o capítulo, nós vamos ver dois capítulos, o 16, alienados mentais, e o 17, que é no limiar das cavernas. Então, nesse primeiro capítulo que vamos olhar, é justamente no momento em que Calderaro, que está acompanhando André Luiz nessa tarefa, nessa missão de aprendizado, de trabalho, de estudo, nesse momento, Calderaro acha por bem que eles visitem um manicômio terrestre antes de se dirigirem às cavernas, não é? Como eles chamam aqueles digamos, submundo do umbral, não é? Onde tanto sofrimento a gente tem conhecimento através da instrução dos espíritos amigos que trazem, por meio de espíritos como André Luiz e a psicografia maravilhosa de Chico, esse cabedal de informações para a gente. Então, ele acha por bem fazer essa visita nesse manicômio terrestre. Eles estão no plano espiritual, é a visão, digamos assim, do plano espiritual sobre os desequilíbrios da mente na Terra, do cérebro, do homem, né? do espírito encarnado. Então, ele fala que ele acredita que ele pode aprender muito mais sobre as causas que estão por trás, palavras dele agora, da tragédia dos homens desencarnados em pleno desequilíbrio das sensações. Porque eles se encontram no plano espiritual e eles estão fazendo justamente essa peregrinação nesses lugares de aprendizado, de trabalho, de entendimento. Mas ele acha isso que vai trazer bastante, digamos, elementos para que André Luiz consiga entender melhor o que se passa. Então, antes de adentrar nesse local, ele faz um pequeno, digamos assim, uma pequena pausa, um parágrafo, abre um parêntese para falar para André Luiz sobre a loucura quando ela é causada por fatores orgânicos. Então, quando a gente pensa na loucura, né, a gente lembra do livro, um livro muito interessante, escrito por Bezerra de Menezes, não é um livro mediúnico. Bezerra de Menezes escreve esse livro ainda em vida, que chama A Loucura sob um Novo Prisma. E ele faz considerações muito interessantes a respeito da loucura, né? Então, ele mostra que a loucura ela pode ser causada por fatores puramente orgânicos, digamos assim,
alterações cerebrais, não é, que independem, porque sozinho o cérebro não consegue captar as informações do espírito de forma a poder externar exatamente aquilo que o espírito muitas vezes gostaria de externar. Então ele diz assim: mesmo quando a alma esteja no pleno exercício da faculdade pensante, se o cérebro padecer de lesão orgânica que o torne instrumento incapaz da boa transmissão, dar-se-á o caso da loucura, como dar-se-á o da cegueira, quando o olho, instrumento da visão, sofrer lesão que tolha a passagem do raio luminoso. Então, Dr. Bezerra de Menezes aí deixa bem claro, não é, que o cérebro, o nosso cérebro humano, como vocês devem ter visto aqui, tenho certeza, nos capítulos que antecederam esse, quando se fala sobre o cérebro, né, que ele é apenas, o Espiritismo nos ensina, é um mecanismo, é uma ferramenta da qual a mente se utiliza para poder transmitir ao corpo físico as suas mensagens e atuar sobre a matéria quando estamos encarnados. Então, Dr. Bezerra de Menezes fala sobre isso, porque, principalmente naquele tempo de Bezerra, ainda no início do século XX, não é? A gente tinha muito menos condições, a medicina não é? Encontrava muito menos elementos e condições de tratamento de certas doenças mentais. Quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre a história da psiquiatria, a gente fica um pouco assustada de ver as coisas que se passaram ainda naqueles anos, não é? Do final do século XIX, início do século XX. E a gente sabe que doenças, por exemplo, como a sífilis, a gente viu no nosso livro, que é aquele seminário que a gente fez sobre Memórias de um Suicida, que conta a história de Camilo, que estava ficando cego, não é? E que, por isso, Camilo Castelo Branco cometeu o ato insano do suicídio, e a cegueira de Camilo era justamente devida ao patógeno causador da sífilis, né? Que afetou a visão de Camilo, como afetava também o cérebro, em outros aspectos do cérebro, não apenas no aspecto da visão, fazendo com que as pessoas tivessem uma demência em razão do patógeno causador da sífilis. Então, quando ele adentra nesse manicômio terrestre, né, ele fala para André Luiz isso, deixando claro que ele, naqueles casos que eles vão examinar ali, excetuam-se esses causados por questões puramente orgânicas. Então, uma coisa que ele nos fala logo de início é que, excetuando-se, então, esses casos de loucura puramente orgânica, o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Então, ele traz a loucura, o olhar dele sobre a loucura nesses casos, ele chama até de um suicídio habilmente dissimulado, como a gente vai ver. Então, esses tempos, eu tive ouvindo também uma palestra, eu acho que foi daquele médico Iandoli, da AME, eu não consegui encontrar essa palestra, onde ele fala muito sobre depressão, Décio Iandoli. Ele fala muito sobre depressão nessa palestra, e ele fala que a depressão e a síndrome do pânico são coisas causadas basicamente pela nossa incapacidade de nos adaptarmos às condições da vida. Então, a pessoa que não consegue se adaptar àquelas, digamos assim, aquelas situações que lhes causam desconforto, como as próprias fobias, não é? Que a gente vê hoje em dia, e a fobia não é uma coisa recente, mas hoje em dia, com a comunicação mais rápida, a gente vê muito mais as notícias e as coisas.
Então, todas essas doenças relacionadas com essa nossa incapacidade de nos adaptarmos às situações da vida. Então, por isso que eu achei interessante, já nesse livro, que é o 5º livro da série de André Luiz, já lá, ainda, né, nos idos do século XX, ele já dizia isso: o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. E a gente vai ver mais sobre isso, né? E ele diz assim: a autoeliminação da harmonia mental pela não conformidade da alma nos quadros de luta que a existência humana apresenta. Aí é que ele compara, então, isso a um caso, a um gênero de suicídio habilmente dissimulado. Então, a gente, ao fazer a leitura desse capítulo, não é, como desse livro inteiro, mas eu acho que, de maneira especial, nesse capítulo, a gente fica cada vez mais consciente da responsabilidade que nós temos sobre nós mesmos, não é? Sobre as nossas escolhas, o nosso discernimento, né? Como nós podemos, como nós somos realmente os semeadores, não é, do nosso futuro. E como é difícil, porque como seres humanos ainda, muito cheios de falhas, muito cheios de limitações, muito cheios ainda de incompreensões da nossa própria existência, não é, da própria vida, nós sabemos da nossa fragilidade com relação a isso. Mas a doutrina espírita é esse facho de luz. A doutrina espírita é essa luz que vem lançar, não é, claridade sobre isso, nos chamando a atenção, para que a gente possa, ao longo da nossa vida, a gente possa ir abrindo espaços para essa compreensão. E a gente não cansa nunca de agradecer essa doutrina espírita, não importa a religião que tenhamos, não é? Muitas pessoas que nem se dizem espíritas, que frequentam outros departamentos religiosos, outras crenças, mas que conseguem ter essa visão de responsabilidade sobre a nossa própria vida, sobre a nossa capacidade condutora da nossa própria existência, né? Então, vamos adiante aqui. E essa alienação mental, como eles nos dizem, ela é gradativa, né? Ela não acontece assim de uma hora para outra. Essa alienação mental, muitas vezes, ela se passa de maneira que não é nem percebida pelas pessoas à nossa volta. Muitas vezes temos no seio familiar, não é, no meio dos nossos amigos, nos nossos ambientes de trabalho, aquelas pessoas que são naturalmente descontentes, desajustadas daquele ambiente. E que, naqueles momentos, aquilo se passa despercebido por nós. É apenas, às vezes, uma pessoa que não está bem-humorada, uma pessoa que não está vivendo um momento muito interessante, mas aquilo, com o passar do tempo, como o livro mesmo nos conta, não é? Ali fala assim que, diante das eventualidades desagradáveis da vida, como a dor, como um obstáculo qualquer, ou como a morte, vão gradativamente se transformando em doentes mentais de várias gradações. Então, a gente percebe que, se a gente não souber parar um pouquinho para dar uma olhada na nossa própria conduta, para fazer aqueles momentos de autorreflexão e de buscar dar uma melhorada na nossa atitude mental, não é? Que nós possamos ir lentamente corrigindo isso. Porque, se nós alimentamos isso, a tendência é que isso se agrave. E, muitas vezes, isso passa enquanto estamos jovens, enquanto a vida, às vezes, está muito colorida. Nós somos apenas alguns descontentes, não é? Somos apenas, às vezes, mal-humorados. Mas nós precisamos parar, sim, para fazer essa autoanálise, fazer essa autocrítica, para que a gente não permita que esse tipo de atitude se instale em nós. E André Luiz e Calderaro nos dizem nesse livro, eu achei a frase interessante, que na alienação mental,
começa a descida da alma às zonas inferiores da morte. Para essas criaturas que trocam os eternos valores divinos pelas satisfações perecíveis da carne. Aparentemente equilibrados no campo social da terra, depois do sepulcro, entram em inominável desespero dos sentimentos. Nem sempre depois do sepulcro. Isso acontece, como a gente vai ver, na medida que a gente adentrar neste manicômio, junto com André Luiz e com Calderaro, nós vamos perceber o que acontece ali, ainda com o espírito no corpo físico. E como nós sabemos que a morte não nos transforma em santos nem heróis, que nós passamos para o plano espiritual carregando exatamente aquilo que somos, que fizemos e que pensamos enquanto encarnados, a gente pode perceber a angústia, muitas vezes, daquele espírito que subitamente se dá por conta que perdeu tempo, não é? Que poderia ter aproveitado melhor. Então, quando essa ficha cai, é bastante dolorosa, mas ainda assim é um passo em direção à melhoria, um passo em direção ao aprendizado. Por isso, precisamos entender que as perturbações que acompanham a alma no renascimento, na infância, na juventude ou na senilidade, não interessa em que ponto da nossa vida. A gente, muitas vezes, e ao longo do nosso pequeno estudo aqui, a gente vai ver quando André Luiz pergunta sobre as crianças, né, que nascem com deficiências mentais, os jovens que se debatem com relação aos problemas, aos desequilíbrios mentais, aos velhos, não é? Então, isso vai ser trazido à tona. Então, não importa, não é? A gente entende que essas perturbações são provocadas pelos desequilíbrios decorrentes da inobservância da lei. Então, a gente lembra, mais adiante, acho que eu botei um slide que fala sobre as leis de Deus, as leis morais, o nosso maravilhoso capítulo 3º do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais. Todo o Livro dos Espíritos é maravilhoso, mas a parte 3ª do Livro dos Espíritos, ela é uma coisa assim, impagável, maravilhosamente maravilhosa para a gente, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Então, é essa inobservância que ele diz que nós só somos infelizes quando nos afastamos da lei de Deus. Quando nós fazemos isso, nós nos tornamos realmente deficitários em felicidade, né? E adotada essa conduta, então, em desacordo com a realidade, o espírito encontra sempre os efeitos da própria ação. Então, ele mostra a nossa responsabilidade. Seja pela influência da hereditariedade, quando nasce uma criança, digamos assim, com um problema mental, já que traz na sua carga genética, seja fora dela. A mente encarnada ou não será revelada na colheita do que tenha semeado, no exercício do bem ou do mal, em prol de si própria ou dos outros, não é? Então, logo no primeiro pátio que eles entram na ala feminina. Então, eles veem um grupo de mulheres ali, totalmente desequilibradas, não é? E conversando, trocando ideias malucas ali. E Calderaro já de cara avisa para André, não se detenha em nenhum caso particular, porque não é esse o objetivo da nossa visita. Nada poderemos fazer aqui em prol da melhoria desses espíritos, não é? O que tem que ser feito está sendo feito. E o nosso objetivo é de observar, de aprender, de entender as causas que levam a esses estados deploráveis de alienação mental. E ele fala que só o tempo, o devido tempo, que vai ser capaz de dar as condições para que aquelas pessoas possam começarem a ser realmente ajudadas. É assustador a gente ver que a gente é capaz de cair, não é? Em situações assim. Então, o primeiro caso que eles chamam a atenção deles é justamente essa senhora vestida naqueles andrajos ali do
do manicômio, não é? Já bem idosa, mas ela está ali numa condição assim totalmente alienada e fixada em coisas do passado. Ela ainda se vê uma mulher jovem, bonita, naqueles salões, não é, cheios de pompa, e ela com muito poder, poder social, poder financeiro, poder visual, pela beleza, pela maneira como ela encanta as pessoas à volta dela, e ela acha que ela é muito maltratada neste local onde ela se encontra ali naquele momento, que ela não é para estar ali, ela tinha que estar naqueles lugares. Por que que ela está sendo colocada em situação assim? E ela, então, ela ainda se considera que o próprio imperador, que já nem existia mais império, mas que o próprio imperador vai, com certeza, punir aquelas pessoas que estão fazendo isso com ela. Eles ficam, e realmente, ela teve oportunidades, porque a misericórdia e a justiça divinas, elas estão presentes sempre em todas as nossas vidas, né? E foi dado a ela uma oportunidade de uma reencarnação para que ela fosse capaz de entender as peculiaridades da vida, a necessidade da nossa digamos, libertação das coisas tão sérias da matéria. Mas ela não entendeu nada. Ela, nessa encarnação que ela teve, em meio à pobreza, em meio à miséria, em meio às dificuldades, ela, como ele diz ali, assustou-se ante as primeiras provações. Reagiu contra o produto da sua própria sementeira e entregou-se totalmente aos desvarios da vida terrena. E aquilo que começou nessa vida de privações como um mero descontentamento, gradativamente foi se transformando em um profundo estado de demência. E assim ela passou a refugiar-se em um passado de mentiras, onde imaginava-se bela, poderosa, dominadora, e onde o imperador, com certeza, puniria os culpados pelo que a faziam sofrer. Ela não conseguiu aproveitar essa reencarnação que lhe foi oferecida pela providência divina, para que ela pudesse refazer e entender a verdadeira vida, como nós precisamos trabalhar o nosso interior de uma maneira em que nós possamos crescer, desenvolver e entender que o processo reencarnatório, nós espíritas sabemos, ele nem sempre é para nos pagarmos dívidas, mas com certeza o processo reencarnatório é para que nós possamos progredir. E quando temos dívidas a pagar, precisamos resgatá-las. E é através disso, através da justiça e da misericórdia divina, que nós somos capazes, então, de gradualmente irmos melhorando e atingindo patamares de um melhor, digamos, entendimento das vicissitudes terrenas. Porque vivemos num mundo de provas e de expiações, sabemos. Então, perto dessa senhora, eles encontraram logo uma outra, que estava muito raivosa. Ela estava completamente fora de si. Ela esbravejava, ela tratava todo mundo muito mal. A enfermeira tentava chegar perto dela, tentando que ela pudesse se acalmar e se preparar, que o esposo estava vindo visitá-la. E ela cada vez ficava mais nervosa, falava mais e mais impropérios e dizia que não queria saber desse homem, não queria saber de ninguém, totalmente revoltada com a situação em que ela se encontrava. A ponto tal que ela caiu num total descontrole de nervos e foi preciso chamar auxílio à volta para poder contê-la naquele momento tão angustioso de sofrimento. E André Luiz, com certeza, gostaria de conhecer as causas por trás de tudo isso, não é?
que tinha se passado na vida daquelas pessoas para elas estarem hoje, naquela realidade atual que ele estava vivenciando ali, estarem passando por aquilo. Mas Calderaro repete, o objetivo proposto nosso era apenas recolher informações sobre os diferentes tipos de refúgio que cada um daqueles alienados achava para escapar aos imperativos da realidade educadora. Então, a alienação mental é uma coisa séria, triste. Mas ele traz também que os casos de alienação mental nem sempre são devidos a esse refúgio no passado. Existem, sim, problemas de pessoas totalmente alienadas mentalmente que têm a ver, sim, mais com uma prova retificadora. Pessoas que não estão ali porque estão ligadas lá atrás. Pessoas que vieram em determinadas condições dessa existência por questões, logicamente, de progresso, de provas, às vezes nem é de expiações, mas provas, e que não conseguem entender aquela situação. E que, em lugar de procurar achar naquele ambiente, naquela situação, a melhor maneira, porque é uma obrigação nossa, cada um de nós, fazermos o melhor que podemos com a vida que temos. É nossa obrigação moral, mas só que nós, claro que nem sempre conseguimos, porque a vida muitas vezes se torna muito difícil. E por isso que a bondade divina é tão grande que nunca abandona, não nos abandona. Sempre nós teremos condições da ajuda, não só da ajuda material, mas muito, muito, muito da ajuda espiritual. Mas a alienação mental, então, qualquer dos casos, seja ele por fixação em um passado recente ou distante, seja ele porque estamos passando por uma prova, como ele diz, uma prova retificadora, sempre ele se baseia no foco principal, que é a nossa incapacidade de aceitação às condições que a vida nos oferece. Em outras palavras, a alienação mental decorre da nossa não conformidade com a lei de Deus. E eu acho que é aqui que eu coloquei logo em seguida a pergunta 614 do Livro dos Espíritos, que é quando a gente começa a falar sobre as leis morais. Então, Kardec pergunta aos espíritos que se deve entender por lei natural. E os espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, por isso que eu recomendo mesmo, gente, a gente sempre ler, reler este Livro dos Espíritos, nessa parte terceira que fala sobre as leis morais. Porque aí vai falar sobre todas as leis, lei de progresso, de trabalho, destruição, conservação, reprodução, sociedade, igualdade. Então, vai nos dando um caminhamento, não são regras fixas de conduta, mas vai fazendo a gente ficar bem atentos, não é? A nossa necessidade de pautar a nossa vida de conformidade com as leis de Deus. Toda vez que nós andamos por caminhos tortuosos, que nos desviamos disso, a nossa consciência nos avisa e nós nos sentimos infelizes e nós não temos condições de nos sentirmos plenos, tranquilos. Então, a gente volta para o caminho e tenta fazer novamente. Às vezes, numa mesma vida, às vezes, numa existência posterior, não é? Mas nós sempre vamos ter condições, sim, de refazer. Vamos ver o próximo aqui. E ele traz coisas assim como a impaciência e a tristeza, por exemplo, como um dos fatores muito assim significativos que nos levam a esses sentimentos de não conformidade, né? Então, as palavras de Calderaro ali são lindas. Ele diz, quase podemos afirmar que 90% dos casos de loucura, excetuados aqueles causados por
fatores puramente orgânicos, então os casos de loucura, excetuando-se os orgânicos, 90% deles, né, começam nas consequências das faltas graves que praticamos, com a impaciência ou com a tristeza. Isto é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Instaladas estas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Então, vamos cuidar. A literatura espírita é cheia de coisas lindas para nos ajudar a buscar este equilíbrio, né? E as palestras espíritas que a gente tem hoje disponível são maravilhosas, não é? Pessoas assim iluminadíssimas, palestrantes maravilhosos que trazem realmente coisas muito, digamos assim, de cunho muito prático para a nossa vida, não é? De como a gente pode fazer esse tipo de cuidado, esse tipo de vigilância, como Jesus falou, vigiai e orai. Antes de orar, precisamos, sim, vigiar, porque se nos deixamos tomar por esses pensamentos, simplesmente tentar fazer uma oração naquele desespero, com aquele pensamento que não nos abandona, fica um pouco difícil da gente conseguir atingir o objetivo que a gente se propõe. Mas a vigilância, não é? A gente pedir a proteção da espiritualidade bondosa, a gente pedir a presença do nosso anjo de guarda, a gente tentar fazer aquela reconfiguração mental para que a gente possa ter uma nova visão naquele momento e sabendo que existem coisas, e se existem coisas que podemos fazer ali para melhorar aquilo, vamos fazer, não é? Deus nos quer felizes, a espiritualidade nos quer alegres, nos quer de conformidade com a beleza que é a criação divina. Então, a gente precisa, sim, estar vigilantes para que a gente não caia nessas tristezas que muitas vezes acabam nos levando aos processos depressivos, ao pânico, né? A todo esse tipo de situação que nos levará fatalmente às alienações, à loucura e à morte. Renovando atitudes, então. Essa desarmonia, quando a gente realmente deixa que ela se instale, a nossa mente fica ligada nisso e isso nos acompanha durante várias existências. A gente não se liberta simplesmente porque passou por isso nessa existência, desencarnou e vai voltar renovado. Nós carregamos isso conosco e muitas vezes isso perdura por séculos, não é? Agora, se nós buscarmos renovar essas atitudes, não é? Reconfigurar a nossa mente, voltada para o bem, voltada para o progresso, voltada para a construção, voltada para o convívio, a convivência, a fraternidade, o amor, né? Somente assim será possível restabelecer a tranquilidade, pela capacidade da renovação de atitudes em abençoado serviço evolutivo. Então, a rebeldia, né, pode nos levar realmente a atitudes extremas, não é? Os espíritos nos avisam e nos orientam, porque nós podemos cair muitas vezes em processos que nos manterão, digamos assim, reféns do sofrimento por muito tempo. Aí, quando eles adentram, então, na ala masculina, eles, como na ala feminina, da mesma forma, eles veem do plano espiritual um enxame de espíritos desencarnados que, como ele diz ali, enxameiam no meio daqueles encarnados, não é? Então, aqueles desencarnados que também se encontram em processos de profundo sofrimento, ficam ali pululando e ficam, digamos, numa troca doentia de energias degenerativas, né?
E ali a gente olha, quando olha eles falando que os encarnados e as entidades infelizes que ali se acotovelam. Então, se a gente pudesse, felizmente a gente não vê, mas se a gente pudesse ver, não é, nesses locais, o desequilíbrio que está presente não só no meio encarnado, mas basicamente no meio dos desencarnados, deve ser bastante assustador até para a gente. O primeiro que eles encontraram ali, o primeiro homem, foi um esquizofrênico, rodeado de entidades de sombrio aspecto. E o interessante é que essas entidades, eles mantinham esse homem totalmente num processo hipnótico. Eles faziam deste homem, esses desencarnados, já o que queriam. Então, é muito interessante que nesse determinado momento, logo adiante a gente vai ver ali, esse homem, ele tinha em vidas anteriores abusado do magnetismo pessoal. Ele tinha se aproximado de várias mulheres e tinha totalmente, digamos assim, desestruturado a vida dessas mulheres, usando do seu poder de domínio que ele tinha sobre elas. E isso desencadeou um processo bastante doloroso para elas e para eles. E o ódio com que ele era rodeado por todos aqueles espíritos que se sentiam danificados, não é? Pela atuação dele, colocaram ele cada vez mais num processo de total alienação e de entrega àqueles desencarnados infelizes que dele se aproveitavam. Então, tem um determinado momento, inclusive, que o enfermeiro se aproxima dele muito temeroso, com muito medo de que ele pudesse estar violento, e ele fala: não, fulano, pode chegar mais perto. Hoje eu não sou... Ontem eu era um leão, mas hoje eu sou uma bananeira. Então, ele estava num processo total de incapacidade, inclusive, de se mover. Pode chegar que hoje eu não posso fazer nada. Eu estou totalmente inofensivo. Então, esse caso chamou muito a atenção de André Luiz, porque quando Calderaro fala sobre o magnetismo, né? Então, isso aqui nós já vimos, né? Nós já vimos. Era um quadro muito triste. André ouviu quando ele falou isso. Aproxime-se, Pedro, não tenha medo. Ontem eu era um leão, hoje eu sou uma bananeira, né? Mas o magnetismo. Então, ele falou, ele se surpreendeu com aquilo, né? Quando ele fala que esse homem tinha se aproveitado do seu magnetismo pessoal. Então, Calderaro começa a esclarecer André Luiz a respeito do magnetismo, dizendo a ele que o magnetismo é tão antigo quanto o homem, não é? Desde que o homem existe, o magnetismo existe. E que a ação magnética ela pode se manifestar de três maneiras. O magnetismo humano, o magnetismo espiritual e o magnetismo misto. Isso nós, nos nossos estudos, no nosso GEM, né, e em outros estudos que a gente se encontra engajado, né, aqui da Federação, em outros lugares, a gente já tem bastante informações a respeito disso. O magnetismo pessoal é aquele magnetismo emanado unicamente pelo ser encarnado, não é? E a gente sente muitas vezes essa aproximação benéfica ou não. Muitas vezes não tem nenhum espírito desencarnado ali, é apenas a energia que aquele próprio indivíduo emana de si próprios. O magnetismo espiritual, que é justamente o desencarnado atuando sobre o encarnado, não é? E transmitindo, digamos assim, as suas mensagens, que vai depender da nossa aceitação ou não, dependendo da nossa sintonia. Eu lembrei muito quando a gente estudou no nosso outro seminário, Mecanismos da Mediunidade, um capítulo sobre o hipnotismo, que fala profundamente, se dedica um capítulo inteiro a falar sobre esse tipo de ação magnética, né, do magnetizador, no caso encarnado, sobre o encarnado ali. E aí eles discorrem sobre o magnetismo espiritual também. E o magnetismo misto, que é aquele que é através do passe, não é?
o médium passista transmitindo o passe, ele está não só doando de si próprio, o seu próprio magnetismo pessoal, como também ele está sendo, com certeza, o intermediário do magnetismo espiritual que se derrama, digamos assim, sobre o paciente, né? E essa parte sobre magnetismo está na Gênesis, no capítulo 14, no item 33. A velhice do corpo, mas a infância do espírito, eu coloquei porque ele chama a atenção de André Luiz aí sobre os casos em que a gente não aproveita a nossa experiência terrena para finalidades de um trabalho construtivo na Terra. Então, são pessoas, ele chama atenção aí para pessoas que passam a vida na superfície, que nunca se aprofundam. Então, ele fala claramente que quando somos, então, jovens, não é? A vida lhes floresce, ele diz, não lhes causando maiores desconfortos. Nós já mencionamos isso um pouco atrás. Mas quando atacados pela doença, pela escassez de recursos ou pela decrepitude física, não têm no que se apoiar e refugiam-se na mente deficitária e fixam-se nos impulsos inferiores. Então, é aí que a velhice pode se tornar um momento muito triste da vida do ser humano. Porque é na velhice que nós começamos, mesmo sem querer, a olhar um pouco para trás. A gente não deve, mas a gente olha um pouquinho. E a gente vai e, puxa vida, por que eu fiz assim, né? Por que eu não aproveitei melhor certas oportunidades que eu tive? Não devemos fazer isso. Devemos olhar sempre para frente, pensando como fiz naquele momento o melhor que eu podia. Usei as ferramentas que eu tinha à minha disposição. Se escolhi certo ou escolhi errado, já é um fato consumado. Vamos daqui para frente buscar uma atitude mais coerente, mais condizente. É aí que a velhice pode nos trazer maior, digamos assim, serenidade. Precisamos ser velhos serenos, não é? Não podemos, porque quando a gente chega numa certa idade da vida, a gente já fala isso por experiência própria, se a gente começar a dar chances ao passado retornando e a gente querendo achar que poderia ter sido assim, se isso tivesse sido, se aquilo tivesse acontecido, se eu tivesse dobrado aquela esquina, se eu não tivesse... É a coisa mais errada que nós podemos fazer. E se nós não tivemos uma vida tão superficial, se a nossa vida foi também muito superficial, se a gente nunca se aprofundou mesmo, bom, então vamos pensar agora no que nós podemos fazer daqui para frente para melhorar um pouquinho esse restinho que ainda está por vir. Mas se não, vamos nos acerenar, não é? E vamos procurar fazer sempre aquilo, o melhor que nós fomos capazes de aprender na existência. Então, a velhice pode ser... Aqui diz uma coisa muito, muito interessante, que é sobre a alma. Deixa eu ver uma coisa se diz aqui. Infelizmente, não está aqui, mas eu acho que eu tinha colocado... eu acho que foi aqui que eu coloquei. É aí que se revelam a infância espiritual em que jazem. Isso quem falou foi Calderaro. Voltam a ser crianças, não obstante a idade provecta manifestada pelo veículo de ossos, por se haverem excessivamente demorado nos sítios superficiais da vida. Ele fala isso porque eles encontram um grupo de velhinhos ali totalmente alienados, totalmente perdidos, não falando coisa com coisa, e mostrando justamente que triste que é quando nós chegamos na idade avançada e perdemos a razão, né? Não conseguimos mais sermos nós mesmos. Nos tornamos elementos assim que chegam a ser até difíceis dos mais jovens conseguirem levar adiante junto com a gente por causa da nossa dificuldade de aceitação e de entendimento. São coisas da vida, mas que são trazidas neste capítulo
para que a gente possa pensar a respeito. Eu vou ter que andar mais rápido. Uma existência inteira na Terra pode passar em brancas nuvens, sem nenhum ganho para o espírito. E aí eu coloquei ali, idade avançada, cabelos brancos, vida longa, não são sinônimos de sabedoria. Mais cedo ou mais tarde chega o dia da colheita e nós colhemos sim o que plantamos, não é? De bem ou de mal, de bom, de ruim, de construtivo, vamos colher, né? Carregamos nossa bagagem moral através dos caminhos infinitos da vida. E por isso ele vem nesse hospício humano, porque ele acha que é possível aprender um pouco sobre os desequilíbrios que podem afetar as almas que se desviam do cumprimento das leis do universo. A descida às zonas inferiores da morte, nós já falamos no início, não é? Que os casos observados nesse manicômio evidenciam as consequências provocadas por aqueles que ao longo da vida trocaram os valores divinos pelas satisfações da carne. Nós já vimos isso, né? Nós vamos pular um pouquinho aqui e vamos seguir, para o próximo capítulo. Finalizando esse capítulo 16, está ali, adotada a conduta em desacordo com a realidade, encontra o espírito invariavelmente em todos os círculos onde se veja os efeitos da própria ação, seja nos mecanismos da hereditariedade fisiológica, seja fora de sua influência, a mente encarnada ou não revela-se na colheita do que haja semeado, no campo da evolução do esforço comum, no monte da elevação pela prática do sumo bem ou no vale expiatório pelo exercício do mal. Aí nós vamos chegando nas cavernas, né? Só que quando André Luiz chega, então, nesse ponto, nesse momento, eles se encontram com Cipriana, né? Cipriana, que é a que comanda essa equipe, uma equipe pequena, de em torno de 7 pessoas, que vão descer, né, naqueles subterrâneos purgatoriais, né? E quando eles se encontram com Cipriana, André Luiz, de imediato, ele sente que Cipriana ficou um pouco admirada de ver André Luiz ali. Ela não esperava que ele chegasse, ou que ele esperasse, ou que Calderaro achasse que ele poderia adentrar nessas cavernas. E porque para entrar nesse lugar é preciso treinamento especial. Então, o treinamento que se faz para entrarmos em lugares mais elevados é tão grande, mas não é nem um pouco menor daquele que nós precisamos para entrar nesses lugares escuros, sombrios do baixo umbral. Então, ela diz para ele que ele não vai conseguir entrar, ele vai ficar com o grupo enquanto eles adentram um pouquinho, mas o que eles chamam o limiar das cavernas, porque depois eles começam a realmente descer naquelas profundezas. Aí André Luiz e Calderaro deverão ficar só nesse pedaço e eles voltarão para buscá-lo dentro de um espaço de 6 horas. Mas ela acredita que ainda nesse limiar, né, ele terá a oportunidade de coletar informações muito interessantes. E quando ela descobre que ele está ali porque foi orientado pelo instrutor Eusébio, que hierarquicamente estava mais acima ainda, ela percebe que deveria haver uma razão especial. Nós não vamos ver essa razão especial ainda neste capítulo, mas no próximo capítulo, no 18, né, nós vamos poder, então, saber as razões da presença de André Luiz neste local. Existe realmente um objetivo mais sério para Eusébio querer que ele fosse nesse lugar. Então, tá, eu já falei sobre isso, né? Não preciso... Quando eles começam a chegar nesse lugar, eles então começam a adentrar, não é? Então ele bota assim: estaríamos acaso alcançando a selva escura a que se referira Dante Alighieri no poema Imortal? Então, de cara, ele se lembra do poema A Divina Comédia, onde Dante
Alighieri é dividido em 3 pedaços esse poema, né? O inferno, o purgatório e o paraíso. E quando ele fala sobre o inferno e o purgatório, ele descreve de maneira assim muito clara, e ele descreve essa entrada, onde eles começam se encontram nessa selva muito escura, mas vai ficando cada vez pior ali, né? E eles começam a ouvir lamentos, dor, choro, sofrimento, né? Não conseguem ver, mas conseguem ouvir. E ali, gritarias, imprecações. Então, começa a ficar um ambiente totalmente deprimente nesse lugar. E o grupo parou em enorme planície pantanosa, onde muitos desencarnados se perdiam de vista em assombrosa desordem, como milhares de loucos. Não dava para calcular a extensão das várzeas imensas, pois o nevoeiro era muito denso. Alguns quilômetros adiante, quando eles começaram a divisar outras perspectivas abismais, então vocês podem imaginar, se ali já estava ruim, mais abaixo, como não deveria ser. Então, quando eles começam a chegar próximo, Cipriano, então, e os companheiros se despedem e seguem sua jornada, enquanto André Luiz e Calderaro permanecem neste patamar. Em meio àquela paisagem infernal, eles percebem que eles não tinham conhecimento pleno um do outro, aqueles seres que estavam ali. Eles que como captavam sofrimentos, como que havia um tipo de simbiose ali, onde uns vivenciavam os sofrimentos dos outros sem nem terem consciência disso, né? Mas uma coisa que chamou a atenção de André Luiz, eu acho que isso é um dos pontos interessantes deste capítulo, foi sobre a volitação. Porque André Luiz presta atenção e vê que certos grupos volitavam a pequena altura. Então, isso chamou muita atenção dele, porque como que aqueles seres digamos assim, de patamar evolutivo tão inferior ainda, volitavam, não é? Como se a volitação fosse algo que só fosse permitida àqueles que tivessem elevação espiritual. Então, é muito interessante, porque uns levitavam, não é? Volitavam, e outros jaziam, então, como que chumbados ao solo. Isso chamou a atenção deles. Como explicar isso? Aí Calderaro explica para ele o seguinte, que dentre são as dúvidas. A primeira dúvida dele era saber assim, eles nos veem, desculpa, eles nos veem, eles estão nos vendo, eles são capazes de nos ver, e em seguida Calderaro explica que sim, que alguns até podem vê-los, outros não vão nem tomar consciência, mas podem vê-los, mas não estão preocupados com eles, porque estão tão preocupados com si próprios e com seus próprios sofrimentos que não tem importância, não faz diferença para eles vê-los ou não, né? E aí ele vai adiante e pergunta também, né, quanto ao auxílio, por exemplo, antes de entender sobre a volitação, como é que era prestado auxílio a esses seres, a esses espíritos em condições tão subhumanas ali, tão terríveis, né? Então, Calderaro fala que o mesmo tipo de auxílio que é dado aos alienados encarnados, a mesma coisa é feita ali. E isso me chamou muito a atenção, porque eu lembrei muito de um livro de Ivone Pereira, que chama Devassando o Invisível. Eu acho que foi bem Devassando o Invisível, porque são 2 livros dela que eu li e que às vezes eu confundo. O outro é sobre a mediunidade dela. Mas esse Devassando o Invisível, ela fala sobre uma visita que ela fez num determinado lugar, onde se encontram esse tipo de espíritos em profundo sofrimento. E é onde ela mostra como eles são, inclusive, alimentados e cuidados nesse lugar. São espíritos desencarnados que passam por processos muito semelhantes ao que na Terra nós passamos quando sentimos fome, frio, desespero, angústia. Então ele fala a mesma coisa que nós fazemos os encarnados no plano físico, é feito aqui em relação a esses indivíduos. É dado a eles o mínimo,
o alimento, o mínimo que eles podem ter de conforto é fornecido a eles ali. As regiões inferiores, essa frase é linda, as regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres. Por quê? Uma das maiores alegrias dos céus é de esvaziar os infernos. Olha que frase bonita. Então, com certeza que a bondade divina, suprema bondade de Deus, jamais vai deixar esses indivíduos, esses espíritos desamparados. Mas sobre a volitação, né? Então, vamos falar sobre a volitação. O que Calderaro, então, esclarece? Ele diz assim, não te surpreendas. A volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. Então, aí eu lembrei de Emmanuel, das duas asas, do amor e da sabedoria. Quando ele diz que somente as duas asas, são essas duas asas capazes de nos elevar ao Criador. Então, eles têm a inteligência suficiente, eles têm a força mental suficiente para volitarem, para se erguerem do solo, mas eles não têm a asa do amor que os ajude a alçarem-se a voos mais elevados. Só realmente com o amor, não é? Sem amor se voa abaixo, gente. Realmente, em termos comuns, é isso. Sem amor, a gente voa abaixo. Precisamos desenvolver mesmo o amor, né? E aí André Luiz lembra daquelas entidades, não é? Que se encontram em nosso lar. Ele pensa naquelas câmaras que ele já tinha trabalhado, de regeneração, nas situações dificultosas. Faz um paralelo, ele tenta fazer uma comparação. Por que aqueles estão lá? Por que esses estão aqui? Que diferença é essa, não é? Como é que isso acontece? Então, ele fala ali, olha o que Calderaro explica. Quanto ao grande número de entidades admitidas em nosso lar, ainda incapacitadas de volitar, porque aquelas pessoas estão lá em nosso lar e não são capazes de volitar. Esses estão aqui, lá naquele submundo da purgatorial. E, no entanto, estão volitando, né? Então, ele fala assim, essas pessoas admitidas em nosso lar, ainda incapacitadas de volitar, Calderaro enfatiza que o fenômeno é natural e acrescenta que é mais fácil recolher criaturas de maiores cabedais de amor com reduzida inteligência do que abrigar pessoas sumamente intelectuais sem amor aos semelhantes. Com estas últimas, a vida em comum, no sentido construtivo, é quase impraticável. Então, é isso aí. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Saber muito não quer dizer ser bom, não é? E ser ignorante não quer dizer ser ruim. Então, aqueles que menos sabem, mas que já têm o amor dentro de si, que sofrem ainda, porque por ignorância tiveram, talvez, atitudes e escolhas erradas, mas têm já o solo mais preparado para receber o ensinamento do que aqueles sabidões que estão ainda chafurdando na maldade, né? no egoísmo, né? Na melhoria de si próprios, só de si. Então, as duas asas, do amor e da sabedoria. Ó. Duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Isso está lá em vários livros, né, do Espíritas, mas esse livro eu botei Pensamento e Vida, é muito bom, porque ele é um livro que todo mundo que ainda não leu tem que ler Pensamento e Vida, porque ele é muito, muito, muito legal, muito bom mesmo. Então, entendendo que esses infelizes, sempre que pertinente, eram devidamente atendidos nos postos de socorro e nas escolas, André Luiz interroga o instrutor sobre o atendimento de suas necessidades de sobrevivência, considerando o elevado grau de materialidade desses espíritos. Nós já falamos sobre isso, mas o instrutor respondeu, nada lhes falta quanto às exigências essenciais de socorro e de manutenção, como ocorre no nosocômio da esfera carnal. Já tínhamos falado sobre isso, eu só me adiantei.
Calderaro chama a atenção do seu pupilo sobre a semelhança entre os casos que observaram no manicômio, na visita na crosta, e o que observaram no plano espiritual. Basicamente, a mesma coisa. Não é o mesmo sofrimento, a mesma alienação, a mesma incapacidade de ver a luz, de ver a realidade, né? Aproveita também a oportunidade para tecer importantes comparações entre estes e os que se encontram em nosso lar. Então, ele compara os que estão aqui na Terra com os que estão no plano espiritual, nessas cavernas de sofrimento, e com esses das cavernas de sofrimento e aqueles que também estão no plano espiritual, mas internados já em nosso lar. Temos aqui nessas assembleias de incompreensão e dor infindas fileiras de loucos que voluntariamente se arredaram das realidades da vida, fixaram a mente nas zonas mais baixas do ser e, olvidando o sagrado patrimônio da razão, cometeram faltas graves, contraindo pesados débitos. Lá em nosso lar, já viste irmãos sofredores convenientemente amparados. Alguns ainda sofrem estranhas perturbações alucinatórias. Outros são guardados à maneira de múmias perispiríticas, em letargia profunda, aguardando-se-lhes o despertar. A gente viu isso quando leu o livro Nosso Lar, né? Outros povoam vastas enfermarias para se reerguerem espiritualmente, pouco a pouco. E aí foi quando André Luiz, então, começa a lembrar das coisas realmente que viu e diz assim: nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Ele notou isso quando ele estava em nosso lar. Singular vozerio pairava no ar, gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo, rostos encaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Mas aqui, naquele lugar onde ele estava, né? Aqui, no entanto, se congregam verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes, atraídos uns aos outros, consoantes a natureza de faltas que os identificam. Muitos são inteligentes intelectualmente, são esclarecidos, mas sem réstia de amor que lhes exalce o coração, erram de obstáculo a obstáculo, de pesadelo a pesadelo. Não é para assustar a gente isso aí, não. Mas é bem terrível, né? O choque da desencarnação. Então, quando esses elementos desencarnam, né, eles ficam como que presos nesse local, ali, entre as duas esferas, entre o mundo material e o mundo espiritual. E não é fácil arrancá-los dali. Então, por isso que a espiritualidade bondosa, benfeitora, não os desampara, mas espera o momento certo de chegar, o momento que é possível acessar. Isso a gente já ouviu e já leu em muitos outros estudos que a gente já fez, não é? Então, ali eles ficam obstinando-se nos erros a que se habituaram e vigorando impulsos inferiores pela incessante permuta de energias. Fica como uma coisa muito viciada, como uma simbiose terrivelmente negativa. Temos que terminar. O inferno de cada um. Embora a antiga concepção de inferno seja apenas uma ilusão, os lugares purgatoriais dos desejos e das ações criminosas constituem a realidade que aguarda as almas endividadas nas zonas espirituais do mundo. Nesses ambientes verdadeiramente infernais, os avarentos, os homicidas, os cúpidos e os viciados de todos os matizes se amontoam em deplorável cegueira íntima. Então, quando a gente fala não existe inferno, existe, é o inferno de cada um. É aonde cada um de nós, às vezes, se coloca, não é verdade? Não é Deus que nos coloca nesses lugares horríveis. Somos nós mesmos, às vezes, prisioneiros de nós mesmos, né? Fecham-se as revelações da vida e restringem os horizontes mentais.
Com isso, movimentam-se exclusivamente dentro de si mesmos, cultivando o passado que deveriam se libertar. Nessa situação, não estão aptos a receberem ajuda, mas o tempo é o melhor remédio. E quando estiverem em melhores condições, equipes socorristas que atuam nessas regiões cuidarão deles de maneira mais direta, porque estão cuidando ali também. É fácil sair da linha, difícil é retornar ao caminho do bem. Esses vastos grupos de alienados da mente, cheios de culpa, são a origem da maioria das reencarnações dolorosas que povoam o planeta. Contudo, poucos conseguem valer-se da oportunidade terrena no sentido de restaurar as próprias energias. É sempre fácil fugir ao caminho reto, muito difícil, porém, o retorno. Então, vamos procurar, mesmo que a duras penas, não é? Acertarmos o passo. Né? Errar é humano mesmo. Né? A gente erra, a gente está na Terra ou está no espaço. Errar faz parte da nossa vida, faz parte da nossa caminhada. Mas se a gente não errar também, é porque a gente nunca fez. Então, a gente vai ter que errar muitas vezes para entender, a achar o caminho da escolha certa. Então, errar não quer dizer a gente se condenar eternamente, a achar que a gente não vale nada, que a gente é ruim, que a gente não merece o bem, a gente merece o bem, merece o amor, merece viver feliz. Nós só temos que tentar melhorar, tentamos fazer alguma coisa para errar menos, não é verdade? E tormentosas reminiscências, aí vem só, é um grupo que se aproxima deles, um grupo muito horrível, que vem, eles ouvem palavras muito duras, não é? Dos homicídios que eles haviam praticado. E aí, Calderaro diz, sintoniza na onda mental de um deles, para dar uma olhadinha, ver se tu consegue captar alguma coisa. E ele capta o que passa-se na mente desse criminoso, desse assassino, né? E ele tinha assassinado a própria esposa, mas ele não sentia um pingo de remorso, sabe? Ele tinha vontade, era de rever a vítima para continuar fazendo ela sofrer. Então, estava longe ainda daquele espírito achar o caminho da redenção dele, né? E aí, André percebe à altura de sua cabeça um pesado grupo de seres monstruosos que levitava fazendo um ruído ensurdecedor. E Calderaro explicou, esse bando de espíritos miseráveis que se movimentam como lhes é possível é constituído de antigos negociantes terrenos, cujo exclusivo anseio foi amontoar dinheiro para satisfazer a própria cupidez, sem beneficiar a ninguém. Eu pensei muito nos corruptos aqui, viu? A corrupção leva a isso aí também. Divorciados da caridade, da compreensão e da luz divina, criaram para si mesmos o mito frio e rígido do ouro, fundindo com ele a mente vigorosa e o tacanho coração. Escravizados agora à ideia fixa de ganhar sempre, voam pesadamente, aqui e acolá, dementados e confundidos, procurando monopólios e lucros que não mais encontrarão. E eu acho que terminou. Esse capítulo encerra-se aqui. André Luiz sofrendo, porque não pôde fazer nada por ninguém, só viu o sofrimento, não é? Mas naquele momento, então, o instrutor lhe diz, que fazes? Seria inútil fazer alguma coisa. Impossível é reajustar num momento apenas com palavras tantas mentes em desequilíbrio cruel. Vamos, consumirias muitas semanas para conhecer a paisagem de dor que se nos estende à frente. Dispomos apenas de algumas horas. E aí, então, eles encontram uma curiosa assembleia de velhinhos. E esses velhinhos é o que vocês vão ver na semana que vem. Esse grupo de velhinhos que encontraram-se aí com André Luiz e Calderaro. E aí nós vamos ver por que, realmente, que André Luiz está aí. Por que o instrutor Eusébio quis que ele viesse até o limiar das cavernas? Mas isso fica para o próximo capítulo, para a semana que vem, tá bom? E eu só botei aqui algumas referências, não é? Bibliográficas, que vocês podem adentrar lá no... E eu termino só com uma frase bonitinha ali, para a gente manter
É do livro Luz no Lar, no capítulo 5, que fala no reino doméstico, psicografia de Chico e pelo Espírito Irmão X, essa frase eu achei bonita. E, quando perceberes a imensa força iluminativa do Espiritismo cristão, você identificará Jesus como sendo o sociólogo divino do mundo. E verá no Evangelho o código de ouro e luz, em cuja aplicação pura e simples reside a verdadeira redenção da humanidade. Então, vamos manter Jesus no nosso coração, vamos manter o Evangelho presente na nossa vida, presente no nosso lar, presente no meio dos nossos jovens, gente, presente no meio dos nossos velhos, da nossa família, dos nossos amigos. Ter o Evangelho de Jesus, nós que somos cristãos, que acreditamos nessa palavra maravilhosa, desse Jesus amigo, bondoso, que veio nos trazer essa mensagem de amor. Então, vamos convidar Jesus para fazer parte da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, da nossa convivência. Porque isso nos ajuda a discernir melhor, nos ajuda a entender melhor essas coisas tristes que nos acontecem, não é? E para a gente não se fixar apenas na tristeza, na negatividade, para a gente pensar que existe, sim, muita luz à nossa espera, muita coisa boa, que nós caminhamos em direção a isso, porque para isso fomos criados por Deus, simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. E um dia chegaremos lá, a sermos espíritos puros e, finalmente, muito felizes. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero não tê-los cansado demais. Eu tentei fazer rapidinho, mas eu acho que eu podia ter sido mais curtinha. Então, me perdoem se eu me estendi um pouquinho, mas eu desejo a todos, então, uma vida bem desalienada, tá? Bem pé no chão, bem na realidade. Um abraço a todos e uma boa noite.